Imagine descobrir que o homem que você ama está escondendo um segredo que pode destruir tudo o que vocês construíram juntos. Agora, imagine que esse mesmo homem é a única pessoa que realmente enxergou quem você é por trás de uma cadeira de rodas. Esta é a história de Letícia, filha de um dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro, que pensava que seu maior problema era estar sozinha na própria formatura. Ela não fazia ideia de que em poucas horas sua vida mudaria para sempre, graças a um eletricista e sua filha de 7 anos. Antes de continuarmos, nos conte nos comentários de onde você nos acompanha. Adoramos saber o quanto nossas histórias alcançam. A história que você está prestes a ouvir vai mostrar como um encontro inesperado pode mudar completamente o destino de uma família. O auditório da Faculdade de Arquitetura da UFRJ estava tomado por uma energia contagiante naquela tarde de dezembro. Centenas de formandos vestidos de beca preta e capelo se movimentavam pelo espaço, enquanto famílias inteiras ocupavam as cadeiras, câmeras em punho, prontas para eternizar aquele momento especial. O ar-condicionado lutava contra o calor carioca que insistia em entrar pelas janelas abertas, misturando-se com o aroma de flores que decoravam o palco principal. No meio de toda essa celebração, Letícia Santos permanecia imóvel em sua cadeira de rodas, posicionada estrategicamente próxima a uma das saídas laterais. Seus dedos nervosos ajustavam repetidamente a borla dourada do capelo, que insistia em escorregar pelos fios lisos de seu cabelo castanho. Aos 23 anos, ela havia conquistado algo que muitos consideravam impossível após seu acidente: formar-se em arquitetura com distinção magna cum laude. Mas naquele momento, cercada por colegas que a cumprimentavam com sorrisos educados, antes de se afastarem rapidamente, Letícia se sentia mais isolada do que nunca. Seus olhos verdes percorriam o auditório em busca de um rosto familiar, de alguém que estivesse ali especificamente por ela. Mas sabia que era inútil. Carlos Santos, seu pai e CEO da construtora Santos em Associados, estava em uma reunião inadiável com investidores estrangeiros. Pelo menos era essa a desculpa que ele havia dado na manhã anterior, quando Letícia perguntou se ele confirmaria presença na cerimônia. "Querida, você sabe como são essas coisas de negócios", ele havia dito, sem nem levantar os olhos dos papéis espalhados sobre a mesa de mogno de seu escritório. "Tenho certeza de que você vai se sair muito bem. Depois conversamos sobre suas opções de carreira na empresa." Opções de carreira na empresa. Como se a vida dela se resumisse a encontrar uma posição confortável no império que ele havia construído. Como se os últimos 5 anos de estudos, as noites em claro projetando, as lágrimas de frustração quando os colegas a excluíam dos grupos de trabalho, tudo isso fosse apenas uma preparação para se tornar mais uma peça na máquina corporativa da família Santos. Letícia fechou os olhos por um momento, tentando afastar as memórias que sempre a assombravam em momentos como esse. A imagem do Porsche conversível vermelho derrapando na Barra da Tijuca, 4 anos atrás, ainda era nítida demais. O som do metal se deformando, o grito de sua melhor amiga Camila no banco do carona, o silêncio assustador que se seguiu. Camila havia saído sem um arranhão. Letícia não teve a mesma sorte. "O importante é que você está viva", seu pai havia repetido durante os primeiros meses de fisioterapia, como se essa frase mágica pudesse apagar o fato de que ela nunca mais voltaria a caminhar. "Dinheiro não é problema. Vamos contratar os melhores especialistas, equipar a casa, adaptar tudo o que for necessário." E ele havia cumprido a promessa. A mansão em Leblon foi completamente reformada com rampas, elevadores e banheiros adaptados. O melhor de tudo havia sido contratado: fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Mas havia uma coisa que o dinheiro dos Santos não conseguia comprar: a presença emocional de um pai que aprendesse a ver a filha além da cadeira de rodas. O som do microfone sendo testado trouxe Letícia de volta ao presente. O reitor se preparava para dar início à cerimônia e ela notou que seus colegas de turma já estavam se organizando nas fileiras próximas ao palco.
Marina Souza, que havia sido sua parceira em alguns projetos durante o curso, acenou de longe com um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, Lê. Você está bem aí sozinha? Quer que eu peça para alguém empurrar sua cadeira até a primeira fila? A pergunta inocente de Marina carregava o peso de 4 anos de microagressões disfarçadas de gentileza, como se Letícia não fosse capaz de manobrar sua própria cadeira elétrica, como se precisasse de ajuda para existir no mundo. Ela forçou um sorriso educado e respondeu que estava bem onde estava. Obrigada. Foi nesse momento que uma vozinha aguda cortou o burburinho do auditório. Papai, por que aquela moça ali está sozinha? Ela parece triste. Letícia virou a cabeça na direção da voz e se deparou com uma menina de cabelos cacheados e olhos curiosos, que apontava discretamente em sua direção. A criança estava ao lado de um homem de cerca de 30 e poucos anos, vestindo uma camisa polo azul marinho e calça jeans. Suas mãos calejadas seguravam uma pequena mochila infantil decorada com unicórnios, e havia algo em sua postura que sugeria a alguém que não estava completamente confortável naquele ambiente acadêmico. Isabela, não aponte para as pessoas, o homem sussurrou gentilmente. Mas Letícia pôde perceber que ele também havia notado sua situação. Seus olhos se encontraram por um breve momento através do auditório lotado, e ela viu algo que não esperava. Compaixão genuína, sem uma pitada de pena. O reitor começou seu discurso de abertura, mas Letícia mal conseguia se concentrar nas palavras. Sua atenção estava dividida entre a cerimônia oficial e a dupla improvável que havia chamado sua atenção. O homem, Rafael, ela ouviu quando a menina o chamou, parecia estar ali por acaso, como se tivesse sido arrastado pelas circunstâncias, ao invés de ter planejado comparecer a uma formatura universitária. Durante o discurso do paraninfo, Letícia observou discretamente como Rafael explicava pacientemente para Isabela o que estava acontecendo no palco. A forma como ele se abaixava para ficar na altura da filha, como suas mãos gesticulavam suavemente para ilustrar as explicações. Como ele sorria quando ela fazia perguntas em sussurros exagerados que chegavam até onde Letícia estava sentada. E agora, senhoras e senhores, chegou o momento que todos aguardávamos. Convido os formandos a se aproximarem do palco para a entrega dos diplomas. O coração de Letícia acelerou. Esse era o momento que ela havia sonhado durante 5 anos, mas que agora se apresentava carregado de uma solidão que ela não havia antecipado. Seus colegas se levantaram em uma onda coordenada de becas balançando, dirigindo-se ao palco em meio a aplausos e gritos de famílias orgulhosas. Ela acionou o motor de sua cadeira e se juntou ao movimento geral, mas manteve-se na lateral da fila, onde seria mais fácil manobrar. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Com licença, disse Rafael, com um sotaque que denunciava origens no interior do estado. Minha filha queria saber se você gostaria de companhia durante a cerimônia. Ela disse que ninguém deveria estar sozinho em um dia especial. Letícia olhou para Isabela, que havia se aproximado e agora observava sua cadeira de rodas com a curiosidade típica das crianças, mas sem o constrangimento que os adultos costumavam demonstrar. É verdade que você vai lá no palco pegar um papel importante? Perguntou Isabela com os olhos brilhando. Meu pai disse que isso significa que você estudou muito e agora sabe fazer coisas incríveis. Pela primeira vez em horas, Letícia sentiu um sorriso genuíno brotar em seus lábios. É isso mesmo. Estudei para aprender a projetar casas e prédios bonitos. Que legal. Você pode fazer uma casa com escorregador? Rafael riu baixinho, um som caloroso que se misturou aos aplausos do auditório. Isabela tem ideias muito específicas sobre arquitetura residencial. Na verdade, disse Letícia, sentindo algo se afrouxar em seu peito, existem técnicas para incorporar elementos lúdicos em projetos residenciais. É uma área fascinante da arquitetura contemporânea. Isabela bateu palmas, claramente satisfeita com a resposta, e Rafael a observou com uma expressão de surpresa que Letícia não conseguiu decifrar completamente. Havia algo na forma como ele a olhava
que a fazia sentir-se vista de uma maneira que ia além da cadeira de rodas, além da deficiência, além das limitações que as pessoas assumiam quando a conheciam. Letícia Santos, anunciou o reitor pelo microfone, e ela sentiu seu coração disparar novamente. Esse é seu nome, Letícia? Perguntou Isabela. É muito bonito, parece nome de princesa. Vá lá, encorajou Rafael suavemente. Nós vamos estar aqui torcendo por você. Enquanto subia a rampa lateral que levava ao palco, Letícia se sentiu estranhamente amparada pela presença daqueles dois desconhecidos. Quando o reitor colocou o diploma em suas mãos e ela se virou para acenar para a plateia, seus olhos procuraram automaticamente por Rafael e Isabela. Eles estavam de pé, aplaudindo com entusiasmo, e Isabela havia colocado 2 dedos na boca para dar um assobio estridente que arrancou risos de quem estava próximo. Foi naquele momento, diante de centenas de pessoas, mas sentindo-se verdadeiramente vista apenas por 2 estranhos, que Letícia compreendeu algo fundamental sobre conexão humana. Às vezes, as pessoas mais importantes para nós não são aquelas que compartilham nosso sobrenome ou nossa conta bancária. São aquelas que escolhem nos enxergar quando todos os outros preferem olhar para outro lado. Descendo do palco com o diploma nas mãos, ela tinha uma certeza. Esse encontro casual não deveria terminar ali. Havia algo sobre Rafael e Isabela que despertava nela uma curiosidade que não sentia há muito tempo, uma vontade de conhecer suas histórias, de entender como 2 pessoas aparentemente tão diferentes de seu mundo conseguiam transmitir tanta autenticidade em um ambiente onde ela sempre se sentira como uma estranha. O que Letícia não podia imaginar era que, enquanto ela pensava sobre eles, Rafael estava passando pelo mesmo processo. Havia algo na força silenciosa daquela jovem, na forma como ela havia sorrido para Isabela, apesar da tristeza óbvia em seus olhos, que o fazia querer saber mais sobre a pessoa por trás da formanda distinta que acabara de receber seu diploma sob os aplausos de estranhos. Após a cerimônia oficial, enquanto as famílias se aglomeravam no pátio da universidade para as tradicionais fotos de formatura, Letícia se encontrou novamente isolada. Seus colegas posavam em grupos animados, abraçados aos pais orgulhosos, enquanto ela permanecia à margem, fingindo verificar mensagens no celular. A ausência de Carlos Santos se tornava mais constrangedora a cada minuto que passava. Letícia! A voz de Isabela cortou o ar, e a menina veio correndo em sua direção com Rafael logo atrás, carregando uma câmera antiga que parecia ter visto dias melhores. Meu pai disse que toda formanda precisa de uma foto especial. Você quer que a gente tire uma sua? Rafael se aproximou com um sorriso apologético. Desculpe se estamos sendo invasivos. Isabela tem uma teoria de que todo mundo merece ter lembranças bonitas dos dias importantes. Não estão sendo invasivos, respondeu Letícia rapidamente, surpreendida com o alívio que sentiu ao vê-los novamente. Na verdade, eu ficaria muito grata. Não tenho ninguém aqui para... Ela se interrompeu, percebendo que estava prestes a revelar mais do que pretendia para 2 estranhos. Mas havia algo na expressão compreensiva de Rafael que a fazia sentir que não precisava esconder sua vulnerabilidade. Meu pai deveria estar aqui, completou suavemente. Mas os negócios sempre vêm primeiro. Rafael assentiu e ela percebeu que ele entendia o peso dessa ausência mais do que a maioria das pessoas entenderia. Então vamos fazer com que essa foto seja ainda mais especial, disse ele, ajustando as configurações da câmera. Isabela tem algumas ideias muito criativas sobre fotografia. É verdade. Você pode fazer pose de super-heroína? Sugeriu Isabela com entusiasmo. Porque meu pai sempre diz que pessoas que estudam muito são tipo super-heróis, só que com superpoderes cerebrais. Letícia riu genuinamente pela primeira vez no dia todo. Superpoderes cerebrais. Gosto disso. Ela ajustou sua postura na cadeira, erguendo levemente o diploma e fazendo uma expressão determinada que arrancou aplausos de Isabela. Rafael tirou várias fotos,
mudando de ângulo e instruindo Letícia com uma paciência que revelava experiência em lidar com sessões fotográficas improvisadas. Agora uma mais séria, para mostrar toda sua elegância acadêmica, sugeriu, e Letícia se surpreendeu ao seguir naturalmente suas orientações. Posso ver? Perguntou depois que ele baixou a câmera, indicando o visor digital. Claro, Rafael se aproximou segurando a câmera entre eles. Ficaram ótimas. Você tem um sorriso incrível quando é genuíno. O comentário a fez olhar para ele com mais atenção. Havia uma sinceridade em sua voz que era diferente dos elogios vazios que ela costumava receber. Rafael não estava tentando impressioná-la ou agradá-la. Ele estava simplesmente sendo honesto. Você tem experiência com fotografia? Perguntou, notando a forma profissional como ele manuseava o equipamento. Hobby antigo? Respondeu vagamente. Aprendi com meu avô quando era criança. Ele sempre dizia que uma boa foto captura mais do que aparências. Ela captura a essência da pessoa. E qual é a minha essência, segundo sua câmera? Perguntou Letícia, surpreendendo-se com a própria ousadia. Rafael a estudou por um momento, e ela sentiu algo se mover em seu peito, sob aquele olhar atento. Força silenciosa, disse finalmente. Alguém que enfrentou tempestades e escolheu não deixar que elas definissem quem ela é. O peso de suas palavras pairou entre eles, até que Isabela, alheia à tensão emocional, quebrou o momento com uma pergunta típica de criança. Vocês vão ficar se olhando para sempre ou podemos ir tomar sorvete? Meu pai prometeu sorvete se eu me comportasse na cerimônia. Rafael riu, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Letícia começava a reconhecer como um hábito nervoso. Isabela tem razão. Existe uma sorveteria muito boa aqui perto da universidade. Você gostaria de se juntar a nós? Para celebrar sua formatura adequadamente. Letícia hesitou. Sua vida social nos últimos anos havia se resumido a eventos corporativos obrigatórios e encontros educados com pessoas que a tratavam como a filha especial do CEO Santos. A ideia de passar uma tarde simples com pessoas que pareciam genuinamente interessadas em sua companhia era ao mesmo tempo atraente e aterrorizante. Não quero atrapalhar o tempo de vocês em família, disse cautelosamente. Você não está atrapalhando nada, respondeu Rafael. Na verdade, seria um prazer ter sua companhia. Isabela raramente tem a chance de conversar com arquitetas sobre casas com escorregadores. Por favor, implorou Isabela, juntando as mãos em uma súplica dramática. Prometo que vou dividir meu sorvete se você vier conosco. A sorveteria que Rafael havia mencionado ficava a apenas 2 quadras da universidade, um estabelecimento familiar que havia resistido à gentrificação da Zona Sul carioca. O ambiente era simples, mas acolhedor, com mesas coloridas espalhadas sob uma marquise que protegia dos últimos raios de sol da tarde. Enquanto caminhavam, Rafael empurrando uma Isabela hiperativa que insistia em equilibrar-se na borda das calçadas e Letícia acompanhando o ritmo em sua cadeira, ela se deu conta de como era raro se sentir incluída de forma tão natural em uma dinâmica familiar. Então, disse Rafael quando se acomodaram em uma mesa que oferecia espaço adequado para a cadeira de Letícia, arquitetura sempre foi seu sonho ou foi algo que surgiu depois? A pergunta a pegou desprevenida. A maioria das pessoas assumia que sua escolha profissional havia sido influenciada pelo acidente, uma forma de se adaptar às limitações físicas, mas Rafael parecia genuinamente curioso sobre suas motivações, não sobre suas limitações. Na verdade, foi uma paixão que descobri meio por acaso, respondeu, mexendo no guardanapo enquanto organizava os pensamentos. Quando eu tinha uns 15 anos, meu pai estava construindo um complexo residencial em Copacabana. Ele me levou para conhecer o canteiro de obras. Acho que na época ele ainda tinha esperanças de me interessar pelo lado financeiro dos negócios. E o que aconteceu? Perguntou Rafael, enquanto Isabela se concentrava intensamente no cardápio de sorvetes, movendo os lábios enquanto tentava decifrar as palavras. Eu vi os projetos espalhados no container que servia de escritório temporário, plantas baixas, cortes, fachadas. Era como se alguém tivesse criado um idioma visual para traduzir sonhos em realidade.
Passei horas analisando cada detalhe, tentando entender como os arquitetos haviam pensado no fluxo dos espaços, na entrada de luz natural, na funcionalidade de cada cômodo. Seus olhos brilharam com a memória. Quando perguntei ao arquiteto responsável sobre algumas decisões de projeto, ele ficou impressionado com minhas observações. Disse que eu tinha olho para o espaço. Desde então, soube que era isso que eu queria fazer da vida. E seu pai apoiou essa decisão? Perguntou Rafael, embora o tom de sua voz sugerisse que ele já suspeitava da resposta. Letícia riu amargamente. Carlos Santos não entende por que alguém escolheria projetar prédios quando pode ser dona deles. Para ele, arquitetura é apenas uma despesa operacional necessária. Papai, interrompeu Isabela, finalmente levantando os olhos do cardápio. O que significa stracciatella? É um tipo de sorvete italiano com pedacinhos de chocolate, explicou Rafael pacientemente. Tipo uma surpresa gostosa em cada colherada. Então quero esse. E você, Letícia? Qual vai ser o seu? Enquanto faziam seus pedidos, Isabela optando pela stracciatella prometida, Rafael por um açaí tradicional e Letícia por sorvete de coco queimado, a conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu a todos. Rafael contou sobre seu trabalho como eletricista, explicando com paixão genuína os desafios técnicos de instalar sistemas elétricos em prédios antigos do centro do Rio. Cada construção tem sua personalidade, disse, gesticulando com a colher enquanto falava. Prédios dos anos 1940 têm uma lógica completamente diferente dos edifícios modernos. É como aprender idiomas diferentes da engenharia. Letícia se encontrou genuinamente interessada em suas histórias profissionais. Havia algo refrescante em conversar com alguém que entendia a construção de uma perspectiva prática, que conhecia os detalhes técnicos que faziam a diferença entre um projeto bem executado e um pesadelo de manutenção. Você já trabalhou em algum projeto da Santos em Associados? Perguntou curiosa sobre uma possível conexão anterior. Rafael parou de comer por um momento, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Na verdade, sim. Alguns meses atrás, nossa empresa foi subcontratada para fazer a parte elétrica de um complexo comercial em Barra da Tijuca. Por que pergunta? Meu pai é o dono da Santos em Associados, respondeu Letícia, observando atentamente a reação dele. O que ela viu no rosto de Rafael não foi a mudança típica que acontecia quando as pessoas descobriam sua ligação com um dos empresários mais influentes do Rio. Não houve o súbito interesse financeiro, nem a deferência exagerada que ela conhecia tão bem. Em vez disso, ela percebeu algo que poderia ser descrito como desconforto, talvez até uma pitada de desaprovação. Santos em Associados, repetiu ele lentamente. Carlos Santos. Você o conhece? Perguntou intrigada com sua reação. Rafael trocou um olhar rápido com Isabela, que estava totalmente absorta em sua sobremesa e alheia às nuances da conversa adulta. Conhecer é uma palavra forte, disse cuidadosamente. Digamos que tive algumas experiências profissionais que me deram uma impressão específica sobre como a empresa opera. Havia algo em seu tom que fez o estômago de Letícia se contrair. Durante anos, ela havia ouvido rumores sussurrados sobre as práticas empresariais de seu pai, mas sempre havia preferido não investigar muito profundamente. Era mais fácil viver na bolha dourada que o dinheiro da família proporcionava do que enfrentar verdades desconfortáveis. Que tipo de experiências? Perguntou, embora uma parte dela temesse a resposta. Rafael hesitou, claramente debatendo internamente quanto deveria compartilhar. Talvez não seja o momento nem o lugar para essa conversa, disse finalmente. Hoje é sobre celebrar sua conquista, não sobre complicar as coisas. Mas a semente da curiosidade havia sido plantada, e Letícia sabia que não conseguiria simplesmente ignorá-la. Pela primeira vez em anos, alguém havia reagido ao nome de seu pai com algo além de admiração ou interesse financeiro. E esse alguém era justamente a pessoa que, em poucas horas, havia conseguido fazê-la sentir-se mais vista e valorizada do que ela se sentia há muito tempo. Rafael disse suavemente, se há algo que eu deveria saber sobre meu pai ou sobre a empresa,
Prefiro ouvir de alguém em quem estou começando a confiar. Ele a estudou por um longo momento, e ela pôde ver o conflito interno em seus olhos. Era a expressão de alguém que se encontrava em uma encruzilhada moral, tendo que escolher entre a cortesia social e a honestidade brutal. "Tudo bem", disse finalmente, baixando a voz para que Isabela não ouvisse. "Mas prometa que vai tentar manter a mente aberta, porque o que eu vou te contar pode mudar a forma como você vê algumas coisas." O que Rafael contou naquela tarde mudou tudo o que Letícia pensava saber sobre o império que seu pai havia construído. Com Isabela distraída desenhando guardanapos, Rafael revelou detalhes sobre atrasos de pagamento que haviam deixado operários sem salário por meses, sobre materiais de baixa qualidade sendo utilizados em obras que deveriam durar décadas, sobre subornos para acelerar aprovações que resultaram em construções com sérios problemas estruturais. "Não estou dizendo isso para te magoar", disse Rafael, vendo a palidez que tomou conta do rosto de Letícia. "Mas você perguntou, e eu não conseguiria viver comigo mesmo se mentisse para você." Letícia permaneceu em silêncio por vários minutos, processando informações que contradiziam a imagem do pai empresário bem-sucedido que ela havia carregado a vida inteira. As peças de um quebra-cabeças começavam a se encaixar. As viagens repentinas, as reuniões secretas, a tensão crescente que ela percebia, mas preferia ignorar. "Existe algo mais que eu deveria saber?" perguntou finalmente. Rafael hesitou. "Letícia, promete que vai ter cuidado com o que eu vou te contar? Porque isso pode ser perigoso." "Perigoso como?" "Existe uma investigação em andamento. Promotores federais estão construindo um caso contra a Santos em Associados. Corrupção, lavagem de dinheiro, fraude em licitações públicas." O mundo pareceu girar ao redor de Letícia. "Como você sabe disso?" "Porque um dos operários que trabalhou comigo foi chamado para depor. A Polícia Federal está ouvindo funcionários de todas as empresas terceirizadas que prestaram serviços para a Santos em Associados nos últimos 5 anos. E meu pai, ele sabe? Se não sabe, vai saber em breve. Essas investigações não ficam em segredo por muito tempo." Isabela levantou os olhos do desenho, percebendo a mudança de atmosfera. "Letícia, você está bem?" Rafael rapidamente interveio. "Ela só ficou um pouco cansada, princesa. Foi um dia muito longo." "Quer um abraço?" ofereceu Isabela. "Meu pai sempre diz que abraços curam quase tudo." Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Eu adoraria um abraço, Isabela." A menina envolveu Letícia em um abraço apertado que cheirava a sorvete e shampoo infantil. Foi um gesto tão simples, mas carregado de tanto afeto genuíno, que Letícia se permitiu chorar pela primeira vez em meses. Nos dias que se seguiram, Letícia se encontrou investigando documentos da empresa que estavam guardados no escritório de seu pai. O que encontrou foi pior do que imaginava. Contratos falsificados, planilhas com valores adulterados, correspondências que sugeriam uma rede de corrupção que se estendia por várias esferas do poder público. A descoberta mais dolorosa veio em forma de uma gravação que ela encontrou em um pendrive escondido na mesa do pai. Era uma conversa entre Carlos e um sócio, discutindo como usar a deficiência de Letícia para gerar simpatia pública caso a investigação se tornasse conhecida. "A imagem da filha deficiente vai nos dar uma proteção emocional", dizia a voz de seu pai. "Ninguém vai querer atacar um pai que luta para dar o melhor para uma filha especial. É uma carta que podemos jogar se as coisas ficarem difíceis." Letícia desligou o arquivo e permaneceu imóvel por quase 1 hora, processando a devastação emocional de descobrir que até mesmo sua deficiência havia sido transformada em uma ferramenta de manipulação pelo próprio pai. Durante esses dias de descobertas dolorosas, Rafael havia se tornado sua única âncora emocional. Eles conversavam por telefone todas as noites e ele oferecia o tipo de apoio que ela nunca havia experimentado antes. "Você não pode se culpar pelas escolhas que seu pai fez", disse ele durante uma dessas conversas. "Você foi criada neste mundo, mas isso não significa que você é responsável por ele." "Mas eu me beneficiei de tudo isso", respondeu Letícia.
Minha educação, minha casa, meu tratamento médico, tudo foi pago com dinheiro sujo. E isso faz de você uma pessoa má? Não sei mais o que isso faz de mim. Faz de você alguém que agora tem a chance de fazer escolhas diferentes. Foi Rafael quem a encontrou no pior de seus momentos 3 dias depois, quando apareceu na mansão dos Santos. Isabela havia insistido em visitá-la, preocupada porque Letícia parecia triste durante suas conversas. Desculpe aparecer sem avisar, disse Rafael. Isabela estava preocupada e eu também. Quando eles entraram na sala de estar, Letícia percebeu como Rafael observava o ambiente com desconforto. Cada detalhe da decoração cara confirmava para ele as diferenças entre seus universos. "Nossa, sua casa é gigante!" exclamou Isabela. "É maior que nosso prédio inteiro." "É uma casa grande demais para poucas pessoas", disse Letícia, olhando ao redor como se visse o lugar com novos olhos. "Grande demais e vazia demais." Rafael se aproximou e se ajoelhou ao lado de sua cadeira. "O que aconteceu, Letícia? Você parece quebrada." "Eu descobri coisas sobre meu pai, coisas terríveis, e descobri algo ainda pior sobre mim mesma." "O que você quer dizer?" "Descobri que durante todos esses anos eu fui cúmplice, vivendo nesta casa construída com dinheiro sujo, estudando numa universidade custeada com dinheiro desviado. Eu sou parte de tudo isso." Rafael segurou suas mãos. "Letícia, você não escolheu nascer nesta família. Você pode escolher o que fazer a partir de agora. Quem vai acreditar que eu não sabia de nada?" "Eu acredito", disse Rafael firmemente. "E qualquer pessoa que te conhecer de verdade também vai acreditar." Isabela se aproximou carregando uma foto emoldurada de Letícia criança. "Você era muito fofa quando pequena, mas parece mais feliz nesta foto do que agora. Por que os adultos ficam mais tristes quando crescem?" A pergunta inocente atingiu Letícia profundamente. A menina da foto realmente parecia mais feliz. Havia uma leveza em seus olhos que havia desaparecido ao longo dos anos. Às vezes os adultos descobrem que o mundo não é exatamente como pensavam quando eram crianças. "Mas isso não precisa deixar você triste para sempre, né?" insistiu Isabela. "Meu pai sempre diz que podemos escolher ser felizes mesmo quando as coisas ruins acontecem." Foi nesse momento que Rafael decidiu compartilhar sua própria vulnerabilidade. "Isabela tem razão sobre escolher a felicidade, mesmo quando as coisas ficam muito difíceis." "Como agora, quando estamos enfrentando alguns problemas sérios?" "Que tipo de problemas?" perguntou Letícia. "Os pais da minha esposa entraram com um processo para tentar conseguir a guarda da Isabela." Letícia sentiu uma indignação imediata. "Com que base?" "Eles alegam que eu não tenho condições financeiras adequadas para criá-la, que uma menina da idade dela merece estabilidade financeira, educação de qualidade, oportunidades que eu não posso oferecer. Isso é absolutamente ridículo. Qualquer pessoa pode ver que vocês têm uma relação incrível. Infelizmente, o sistema judicial nem sempre vê as coisas dessa forma. Eles têm uma casa grande, 2 carros, podem pagar escola particular. No papel, eles parecem uma opção melhor." "E quando será decidido?" "A audiência é na próxima semana. Meu advogado não está muito otimista." Letícia sentiu uma raiva crescer em seu peito, não apenas pela injustiça que Rafael e Isabela estavam enfrentando, mas pela ironia cruel da situação. Aqui estava um pai que realmente amava sua filha, lutando para manter sua família unida, enquanto ela havia descoberto que seu próprio pai a via apenas como uma peça em seus jogos de manipulação. "Rafael", disse ela de repente, "e se eu pudesse ajudar vocês? E se pudesse fazer algo que beneficiasse vocês e ao mesmo tempo me desse uma chance de começar a consertar alguns dos danos que minha família causou?" "Do que você está falando?" "Tenho acesso a informações que poderiam ser valiosas para os promotores federais. Informações que poderiam acelerar a investigação e garantir que meu pai seja responsabilizado pelos crimes que cometeu." Ela fez uma pausa. "E tenho dinheiro. Dinheiro que poderia garantir que vocês tenham os melhores advogados disponíveis." Rafael se afastou ligeiramente. "Letícia, eu não posso aceitar seu dinheiro. Não assim." "Por que não?"
Porque quero que qualquer relacionamento que desenvolvamos seja baseado em quem somos como pessoas, não em diferenças financeiras. E se não for sobre dinheiro? Perguntou ela suavemente. E se for sobre família? E se for sobre fazer a coisa certa? O peso de suas palavras pairou entre eles, carregado de implicações que nenhum dos dois estava completamente pronto para verbalizar. Mas havia algo nos olhos de Rafael que lhe dizia que ele também sentia a conexão extraordinária que havia se desenvolvido entre eles. Letícia, disse ele finalmente, você tem certeza de que quer se envolver nisso? Colaborar com uma investigação federal contra seu próprio pai? As consequências podem ser devastadoras. As consequências de não fazer nada são piores, respondeu ela com uma determinação que surpreendeu a todos. Eu passei a vida inteira sendo a filha perfeita de um homem que não merece minha lealdade. É hora de escolher do lado certo da história. E você tem certeza de que quer nos ajudar? Mesmo sabendo que isso pode complicar sua situação? Rafael, disse ela, segurando as mãos dele, vocês dois me mostraram o que significa família de verdade. Me mostraram que existem pessoas no mundo que se importam com o que é certo. Se eu posso usar os recursos que tenho para proteger essa família, então é isso que vou fazer. Isabela, que havia estado ouvindo com atenção, se aproximou e colocou sua pequena mão sobre as mãos entrelaçadas de Letícia e Rafael. Isso significa que vamos ser uma família de verdade agora? Perguntou com esperança, brilhando em seus olhos. Letícia e Rafael se olharam, e pela primeira vez desde que se conheceram, ambos puderam ver claramente o futuro que estava se formando entre eles. Não seria fácil, haveria investigações, audiências, consequências que nenhum deles podia prever. Mas também haveria amor, apoio mútuo e a chance de construir algo genuíno. Sim, princesa, disse Letícia suavemente, sentindo algo se estabelecer definitivamente em seu coração. Acho que vamos ser uma família de verdade. 3 meses depois, Letícia estava sentada no banco de uma promotoria federal, segurando uma pasta com mais de 200 páginas de documentos que selaram o destino de Carlos Santos. Ao seu lado, Rafael segurava sua mão, oferecendo o apoio silencioso que havia se tornado sua âncora durante os meses mais turbulentos de sua vida. Tem certeza de que está pronta para isso? Perguntou ele suavemente, observando o tremor quase imperceptível em suas mãos. Nunca estive mais pronta para algo na minha vida, respondeu Letícia, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. O depoimento durou 4 horas. Letícia relatou cada descoberta, apresentou cada documento, descreveu cada gravação que havia encontrado no escritório do pai. Quando terminou, o promotor responsável pelo caso a olhou com uma mistura de admiração e incredulidade. Senhorita Santos, a senhora compreende que seu testemunho praticamente garante a condenação de seu pai? Compreendo perfeitamente, e compreendo que é exatamente isso que precisa acontecer. A prisão de Carlos Santos aconteceu 1 semana depois, em uma operação que mobilizou a Polícia Federal e ocupou as primeiras páginas de todos os jornais do país. Letícia assistiu às notícias do apartamento que havia alugado em Copacabana, longe da mansão que agora estava sob investigação judicial. A audiência pela guarda de Isabela havia acontecido 2 semanas antes, e o resultado havia sido uma vitória decisiva para Rafael. Com o apoio de advogados que Letícia havia contratado discretamente, ele havia conseguido não apenas manter a guarda da filha, mas também estabelecer um precedente legal importante sobre a prioridade do vínculo emocional. Você está bem? Perguntou Rafael, que havia se mudado temporariamente para o apartamento ao lado com Isabela. Estou, respondeu ela. Estou livre. Papai, disse Isabela, entrando na sala carregando um desenho. Terminei o projeto da nossa casa nova. Ela estendeu o papel para Letícia, revelando um desenho colorido de uma casa, com uma rampa na entrada e 3 figuras sorridentes, uma mulher em cadeira de rodas, um homem alto e uma menina de cabelos cacheados. É linda, Isabela, disse Letícia, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Mas por que você desenhou 3 pessoas? Porque agora somos uma família,
respondeu Isabela como se fosse óbvio, e famílias moram juntas. Rafael se aproximou, olhando o desenho. Ela tem razão. Nos últimos meses, vocês duas se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Letícia virou-se para encará-lo, vendo nos olhos dele a mesma vulnerabilidade e esperança que sentia crescer em seu próprio peito. Rafael, Deixe-me falar primeiro, disse ele, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Eu sei que nossas vidas são complicadas. Sei que enfrentamos desafios que a maioria dos casais nunca vai enfrentar. Mas também sei que você me mostrou o que significa ter uma parceira de verdade. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Letícia, eu te amo. Amo sua coragem, sua inteligência, sua capacidade de ver beleza, mesmo nas situações difíceis. E mais do que isso, amo a família que nos tornamos juntos. Vai pedir ela em casamento agora? Perguntou Isabela, aparentemente incapaz de conter a ansiedade. Porque eu já escolhi meu vestido de dama de honra. Letícia riu através das lágrimas, olhando para Rafael com uma expressão que misturava espanto e alegria. Você planejou isso com ela? Na verdade, disse Rafael, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Nós duas planejamos isso. Isabela me ajudou a escolher o anel. A aliança era simples, mas elegante, com um diamante solitário que captava a luz da tarde. Não era ostensiva como as joias que Letícia havia usado durante toda a vida, mas carregava algo muito mais valioso, o peso do amor genuíno. Letícia Santos, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma vida junto com uma família que pode não ter muito dinheiro, mas que tem amor de sobra? Rafael Oliveira, respondeu ela, estendendo a mão esquerda com um sorriso que iluminava todo o rosto. Eu não aceito. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz preocupada de Isabela. O quê? Por que não? Letícia riu, percebendo o mal-entendido. Não aceito porque você está errado sobre uma coisa. Nossa família tem sim muito dinheiro. O dinheiro que vou recuperar da empresa do meu pai. Dinheiro que vamos usar para construir uma empresa de construção ética que trate seus funcionários com dignidade. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Dinheiro que vamos usar para dar para Isabela todas as oportunidades que ela merece, não por obrigação, mas por amor. Então sim, Rafael, eu aceito me casar com você. O beijo que se seguiu foi interrompido pelos aplausos entusiasmados de Isabela, que havia começado a dançar pela sala gritando, vamos ter uma festa. 6 meses depois, em uma cerimônia simples realizada no jardim de uma pousada em Petrópolis, Letícia caminhava em direção ao altar em sua cadeira de rodas decorada com flores brancas. Rafael a esperava sob um pergolado que ele mesmo havia construído, com Isabela ao seu lado, usando o vestido de dama de honra cor-de-rosa que havia escolhido. A cerimônia foi pequena, mas cheia de significado. Durante os votos, Rafael falou sobre encontrar o amor nos lugares mais inesperados e sobre como uma simples decisão de mostrar bondade a uma estranha havia transformado 3 vidas para sempre. Letícia falou sobre aprender que família não tem nada a ver com sangue ou sobrenome, mas com as pessoas que escolhem ficar ao seu lado quando tudo desmorona. Hoje, disse ela, olhando para Rafael e depois para Isabela, eu não estou apenas me casando com o homem que amo. Estou escolhendo oficialmente a família que meu coração já havia adotado. 2 anos depois, a Santos em Oliveira Construção Sustentável havia se tornado uma das empresas mais respeitadas do Rio de Janeiro. Letícia havia usado não apenas o dinheiro recuperado dos esquemas do pai, mas também seus conhecimentos em arquitetura para criar projetos que priorizavam dignidade humana. Rafael dirigia a parte técnica, supervisionando equipes que eram tratadas como parceiros, não como mão de obra descartável. Em uma tarde de sábado, enquanto revisavam projetos em sua mesa de jantar, Letícia parou de desenhar e olhou para Rafael. Você já se arrepende? De quê? De ter se aproximado de uma estranha solitária em uma formatura há 3 anos. Sua vida era muito mais simples antes de me conhecer. Rafael largou o lápis e se virou para encará-la completamente. Letícia Oliveira, você está louca?
Minha vida era mais simples, é verdade, mas não era completa. Eu estava apenas sobrevivendo, criando a Isabela da melhor forma que conseguia, mas sem realmente viver. Ele se aproximou da cadeira dela, ajoelhando-se como havia feito no dia do pedido. Você me ensinou que é possível recomeçar em qualquer idade, que é possível usar as experiências ruins para construir algo melhor. Me ensinou que amor verdadeiro não tem nada a ver com conveniência. E o que mais? Perguntou ela, sorrindo. Me ensinou que as melhores famílias são aquelas que escolhemos construir com propósito, não aquelas que simplesmente acontecem por acidente. Isabela escolheu esse momento para entrar correndo na sala, carregando uma carta. Mamãe Letícia, chegou uma carta da universidade. Letícia abriu o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Era a confirmação de que havia sido aceita no programa de mestrado em Arquitetura Social da UFRJ, com bolsa integral para desenvolver pesquisa sobre habitação popular sustentável. Consegui, disse ela, mal conseguindo acreditar. Consegui a bolsa. Claro que conseguiu, disse Rafael, beijando sua testa. Você sempre consegue tudo que se propõe a fazer. Isso significa que você vai ser ainda mais inteligente? Perguntou Isabela. Significa que vou aprender coisas novas para poder ajudar mais famílias a terem casas bonitas e seguras, explicou Letícia. Casas onde as crianças possam crescer felizes. Como a nossa casa, disse Isabela satisfeita. Exatamente como a nossa casa. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Letícia e Rafael saíram para a varanda do apartamento. Era um espaço simples, mas com vista para a praia de Copacabana, onde as luzes da cidade se refletiam nas ondas. Você acha que meu pai entende agora? Perguntou Letícia, observando as estrelas. Carlos Santos estava cumprindo uma sentença de 12 anos. Nos primeiros meses, havia tentado entrar em contato com Letícia diversas vezes, alternando entre pedidos de perdão e tentativas de manipulação. Ela havia decidido não visitá-lo ou responder suas cartas. Não sei se ele entende, respondeu Rafael honestamente, mas sei que isso não importa mais. O que importa é que você entende que merece uma família que te ame pelo que você é. E você tem certeza de que somos uma família de verdade, mesmo sendo tão diferentes? Rafael segurou sua mão entrelaçando seus dedos. Letícia, família não tem nada a ver com tempo ou semelhanças. Tem a ver com escolha. Todo dia eu escolho amar você. Todo dia você escolhe amar a mim e a Isabela. Isso é mais real do que qualquer vínculo sanguíneo. Uma semana depois, em uma manhã de sábado, os três estavam em um canteiro de obras supervisionando a construção do 100º apartamento do projeto Lar Digno, um conjunto habitacional que se tornaria modelo para políticas públicas no país. Isabela estava sentada fazendo um desenho do prédio, enquanto Letícia e Rafael discutiam detalhes técnicos. Sabe o que eu acho mais incrível nisso tudo? Disse Letícia, observando os operários que trabalhavam em um ambiente que respirava dignidade. O quê? Que tudo começou com você ensinando Isabela sobre bondade. Com ela perguntando por que eu estava sozinha. Com vocês dois decidindo que valia a pena se importar com uma estranha. E você acha que isso nos trouxe até aqui? Tenho certeza, porque a bondade genuína é como uma semente. Você planta uma pequena ação de compaixão e nunca sabe que tipo de floresta pode crescer. Rafael sorriu, passando o braço ao redor dos ombros dela. Então nossa família é uma floresta que cresceu a partir de bondade? Nossa família é a prova de que as melhores coisas da vida acontecem quando paramos de nos proteger e começamos a nos conectar verdadeiramente. Isabela levantou os olhos do desenho. Vocês estão falando sobre amor de novo? Sempre, responderam os dois juntos, fazendo a menina rir. Bom, disse ela voltando ao desenho, porque eu gosto quando vocês falam sobre amor. Faz eu me sentir segura. E era exatamente isso, segurança, amor, propósito e conexão genuína, que Letícia Santos Oliveira havia encontrado no dia em que dois estranhos decidiram que ninguém deveria estar sozinho nos momentos mais importantes da vida. Se essa história tocou seu coração,
Você não está sozinho. Milhares de pessoas já encontraram o amor verdadeiro nos lugares mais inesperados, simplesmente porque alguém escolheu a gentileza ao invés da indiferença. Você já viveu um momento em que a compaixão de um estranho mudou sua vida? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se você acredita no poder das conexões humanas genuínas para transformar vidas, não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que celebram os momentos extraordinários escondidos nos dias mais comuns. Porque a verdade é que todos nós estamos apenas tentando encontrar nosso lugar no mundo. E às vezes, a jornada mais bonita começa simplesmente com a decisão de estender a mão para outra pessoa.